Oiê, tudo bom? Como prometido, eu vim contar nesse vídeo como foi a minha volta para os Estados Unidos em meio à pandemia. Eu já fiz um vídeo, se você não viu, corre lá para ver, falando a respeito da minha entrevista de emergência para o visto americano, e lá eu prometi que eu contaria como teria sido a minha viagem de volta e como vocês podem ver, deu tudo certo, eu tô nos Estados Unidos e eu vou contar exatamente como foi. Bom, primeiro de tudo, muita gente acha que brasileiro está proibido de vir para os Estados Unidos agora. E a verdade é, não está proibido, existem restrições de viagem. Se você é brasileiro e esteve no Brasil nos últimos 14 dias, ou na Europa, ou em algum país que tem restrição de entrada para os Estados Unidos, você pode vir sim. Você precisa fazer quarentena em um país que tenha a liberação dos Estados Unidos para entrar, como por exemplo o México. Então, se você não sabe, muita gente, muitos brasileiros resolveram sim aproveitar o preço das passagens, os voos vazios, para dar uma estendidinha na viagem e ficar 14 noites. Não são 14 dias, mas 14 noites no México, fazendo quarentena, para depois poder entrar nos Estados Unidos. Existem exceções e eu faço parte de uma dessas. Onde você encontra essas exceções? Você entra lá no site da Casa Branca e tem a proclamação do presidente, do Joe Biden, e lá tem tem a regra, tem as restrições de viagem, os países e tem as exceções. No meu caso, eu sou mãe de cidadã americana com menos de 21 anos que não é casada. Então, se você tem um filho que tem menos de 21 anos, mas é casado, já não vale isso pra você. Tem que ser menos de 21 anos, não casado. Você pode entrar direto nos Estados Unidos sem fazer quarentena. É simples, eu só chego lá e entro? Na teoria sim, mas existem alguns passos que você tem que fazer, eu vou contar exatamente o que aconteceu comigo para facilitar a sua vida. Primeiro de tudo, eles vão te pedir um teste de PCR negativo feito pelo menos 72 horas ou menos antes do seu primeiro voo, do primeiro embarque. Ou seja, se você fizer 72 horas e meias antes do seu primeiro voo, não vão deixar você embarcar. No Brasil, eu tive que pagar um pouquinho mais caro porque os laboratórios dão um resultado entre 3 e 5 dias úteis e isso não adianta. Então você tem que procurar um laboratório, pagar um pouquinho a mais para você ter essa resposta antes do seu voo. Esse aqui foi o que eu fiz e o que eu pedi no laboratório, que eu perguntei para a companhia aérea e a resposta foi meio, dependendo de quem atende o telefone, cada um me falava uma coisa. Precisa ser em inglês ou pode ser em português? Teve uma atendente que falou para mim melhor em inglês, a outra me falou acho que é indiferente. Eu fui num laboratório que me garantiu um laudo em inglês. Então aqui dentro eu tenho em português e em inglês e na hora do check-in a pessoa, a agente da American Airlines me pediu o laudo em inglês. Então graças a Deus eu tinha. Então esse é o primeiro passo, tem que ter o PCR. Uma coisa importante, se você é brasileiro, mora no Brasil ou mora aqui e tem filho americano, mas resolveu fazer a cidadania brasileira, o seu filho vai precisar de um passaporte brasileiro para poder sair do Brasil. Na verdade, você vai falar, mas ele é americano, ele tá voltando para os Estados Unidos. Me perguntaram quando eu cheguei no Brasil e quando eu fui embora, por que minha filha não tinha cidadania? Simplesmente porque eu resolvi não fazer. Porque agora tá difícil tirar passaporte aí, eu sei que ia atrasar tudo. E outra, eu estava viajando sozinha. Então essa é outra dica. Se você é pai ou mãe de criança americana, mas que tem o passaporte brasileiro também e tá saindo do Brasil, e tá indo só, você tá viajando sozinho, você precisa de uma autorização de viagem, senão eles não vão deixar você voar. Então o pai, o genitor que não tá voando junto, tem que autorizar a saída do filho do Brasil. No meu caso, a minha filha não tem, então foi tudo tranquilo, mas de qualquer forma eu fiz. Tem vários exemplos na internet, eu posso até deixar um link aqui de empresas, de despachantes que você simplesmente preenche e depois você só leva para reconhecer a firma. Mas tenha isso em mente também, tá? A autorização de viagem pode ser que seja preciso. E aí, gente, tem que ter todos os documentos possíveis e necessários. Se você está fazendo isso, se você está vindo para os Estados Unidos no meio da pandemia, você está no meio de uma exceção, você tem que ter um porquê, né? Muita gente tá lá, eu vou fazer turismo, mas assim, por que agora? Então tenha todos os documentos, tenha documento provando se você é casado com um americano, a sua certidão de casamento, se você é pai ou mãe de cidadão americano, a certidão de nascimento, por quê? Na hora do check-in do Brasil, eles vão te pedir muitos documentos. Tem que chegar com antecedência. Eu cheguei com 3 horas de antecedência e o meu check-in demorou mais de meia hora. Por quê? Porque eu não tenho green card e eu não sou cidadã americana. Para quem tem green card e cidadã americana, check-in normal, como sempre acontece, e bom. No meu caso, existe uma pré-aprovação da imigração do aeroporto de chegada nos Estados Unidos. Então o meu exemplo foi, eu saí de São Paulo e eu estava voando para Dallas.
A agente da American Airlines me explicou, eu tive que dar o meu passaporte, claro, o passaporte da minha filha, ela olhou o visto, ela me pediu a certidão de nascimento da minha filha para ter um outro documento mostrando o meu nome e o nome dela juntos, não só o passaporte. Ela me perguntou o motivo, ela me pediu um formulário que na verdade foi de aprovação do meu visto. E tudo isso lá na hora ela escaneou e mandou por WhatsApp para imigração em Dallas. No meu caso demorou porque disse que os documentos não conseguia ler direito e ela precisou fazer uma ligação. Então ela me explicou o seguinte, enquanto eles não disserem, ok, essa pessoa pode entrar nos Estados Unidos, ela não poderia realizar meu check-in. Na hora a gente fica ansiosa, mas eu tenho que falar que eu achei ótimo, porque você não fica com aquela ansiedade pensando, meu Deus, eu vou chegar lá na imigração, e se eles me mandam pra salinha? Lógico, poderia acontecer, mas e se chegar na salinha eles acham que eu não tá tudo comprovando certinho, vão me mandar de volta pra casa, eu tô com criança pequena, eu faço uma viagem longa dessa, né, em tempo de pandemia, pra chegar lá e voltar pra casa. De uma certa forma, você acaba viajando com aquele alívio por já ter sido pré-aprovado. Então, demora um pouquinho, então chega antes no check-in, a atendente vai te pedir todos os documentos. Então, assim, essa é a minha dica, gente. Olha, eu tinha uma pastinha com absolutamente tudo, coisas que precisava, não precisava, absolutamente tudo eu levei. E o que ela me pediu, eu forneci. Eles fazem você preencher um formulário lá na hora também para dizer que você não tem sintoma, que você fez o teste do PCR, enfim, só para confirmar e assinar. E aí você já sai pré-aprovado e faz o check-in. Como foi a chegada nos Estados Unidos? Eu achei que o voo da volta foi menos estressante em relação ao tipo da máscara, ao jeito de se comportar, como foi saindo dos Estados Unidos. Saindo dos Estados Unidos, eles quiseram olhar a máscara de todo mundo, alguns tipos de máscaras não eram aceitáveis, aquelas com válvula, de tecido, teria que ser aquela máscara cirúrgica, eles estavam inclusive fornecendo. De São Paulo para Dallas, ninguém perguntou, ninguém falou sobre isso, eu vi inclusive tinha gente com máscara de tecido, mas a boa notícia é os voos continuam vazios. Eu vim num avião enorme, novinho, impecavelmente limpo e só tinham 30 passageiros. Então você acaba sentando longe de todo mundo, vem todo mundo deitado, tudo na maior segurança. Então em relação a isso eu acho que é uma hora boa sim para viajar, porque você realmente fica longe das pessoas. Como foi a chegada em Dallas? Eu confesso que eu estava um pouquinho nervosa, apesar de estar tudo assim, com os documentos certinhos, já tinham me dado o ok, mas tem sempre aquele nervosismo na hora de fazer imigração. Foi super tranquilo. Não tinha aquela fila alucinante da imigração, porque os voos estão vazios, então tinha pouquíssima fila. Chegando lá, o oficial não parecia surpreso de me ver, ele fez pouquíssimas perguntas, as perguntas básicas que podem fazer, por que eu estava vindo, no meu caso, meu marido trabalha aqui, então eu expliquei, ele simplesmente perguntou qual o trabalho do meu marido e por quanto tempo eu gostaria de ficar. Eu respondi, não sei se é uma coisa nova devido à pandemia, mas ele não tirou as minhas digitais, e eu não recebi nenhum carimbo no meu passaporte. Simplesmente eu tirei a foto, ele me falou, me entregou o passaporte e falou pra mim, você tá concedida a sua entrada pra você ficar até quando você me pediu. Eu fiquei com um pouquinho de medo, entrei lá no site do I-94, eu vou deixar aqui pra quem não sabe, você pode entrar lá e lá tem escrito exatamente o dia que você entrou e até quando você pode ficar e tá tudo ok. Caso você queira, você pode imprimir e deixar isso no seu passaporte também, já que não sei se é uma regra, mas pra mim não deram um carimbo. Enfim, gente, esse vídeo aqui foi só para ajudar para quem tá pensando em vir, para quem não sabe de repente que se encaixa numa dessas exceções, entra lá no site da Casa Branca, de novo eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Existem várias exceções, de repente você se encaixa, já leve todos os documentos na hora do check-in, chegue antes, tá agradável viajar agora porque tá vazio como eu disse, a imigração, se você já foi pré-aprovado no Brasil, tá mais tranquilo. Eu já ouvi falar de histórias de gente que fez quarentena no México e entrou tranquilamente e de gente que fez quarentena no México e foi levado pra salinha para mais questões, porque você não teve que ser pré-aprovado na hora do check-in, como aconteceu comigo. Eu acho que essa vai dar uma flexibilizada agora com as vacinas, mas por agora é isso que tem. Se você tá meio perdido sem saber quem eu sou, por que eu tô fazendo esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, eu já deixei, mas eu vou deixar na descrição também o vídeo explicando a respeito do meu visto de emergência. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, quer saber mais alguma coisa a respeito da minha viagem, deixa um comentário aqui pra mim que eu te respondo pessoalmente. Se tiver alguma sugestão de vídeo também, eu vou adorar fazer. Se ainda não fez, deixa um like aqui pra mim. Conhece alguém que tá passando por esse momento, querendo vir pros Estados Unidos, já compartilha esse vídeo. E se eu te ajudei, se inscreve aqui no meu canal. Tchau!